Pense na seguinte situação: um império que nasce de um desastre completo. Um povo que perdeu, assim, tudo o que tinha, mas que por mais de 50 anos batalhou com um único sonho em mente: reconquistar seu lar. Pois bem, essa é a história de como eles conseguiram e de como essa vitória que parecia espetacular se transformou na sua moína. O ano é 1204 e o impensável acontece. Constantinopla, o coração pulsante do Império Bizantino por quase 1000 anos, é saqueada de forma brutal. E não por um inimigo tradicional, mas pelos cavaleiros da Quarta Cruzada. O mundo romano, do jeito que se conhecia, simplesmente se despedaçou. E olha só, em pouco mais de um século, esse império no exílio vai de um refúgio desesperado, quase aniquilado, até o auge do poder e de volta ao esquecimento. Vamos acompanhar essa jornada maluca, essa ascensão e queda dramática, passo a passo. Tudo pronto? Esse aqui vai ser nosso roteiro para a gente desvendar a incrível e também trágica jornada do Império de Niceia. Do meio daquele caos de 1204, a nobreza bizantina conseguiu fugir. Mas eles não desistiram, não mesmo. Pelo contrário, eles estabeleceram vários estados sucessores. E todos eles queriam a mesma coisa: provar que eram o verdadeiro Império Romano. Então, basicamente surgiram três grandes competidores: Trebisonda, Épiro e o nosso foco aqui, Niceia. Mas, entre eles, a geografia acabou definindo o destino. Niceia, que ficava lá no noroeste da Anatólia, tinha uma vantagem estratégica gigantesca. Estava literalmente batendo na porta de Constantinopla. Os primeiros anos, brutais. O primeiro imperador de Niceia, Teodoro I Láscaris, estava completamente cercado. Tinha que lutar contra os latinos que tomaram Constantinopla, contra os turcos seljúcidas no leste e, acredite, até contra outros rivais bizantinos. Era uma luta em todas as frentes. Mas o Teodoro era um mestre da sobrevivência. Ele perdia a batalha sim, mas sabia como ninguém capitalizar em cima das fraquezas dos inimigos. Ele conseguiu repelir invasões e, o mais importante, ele estabeleceu a legitimidade de Niceia ao coroar um novo patriarca ortodoxo. Ele pegou um bando de refugiados e transformou no mais poderoso dos estados sucessores. E essa liderança forte acabou virando uma tradição. Cada imperador construiu em cima do sucesso do anterior. Sabe, um foi pavimentando o caminho para o outro, transformando a simples sobrevivência num plano audacioso de reconquista. Aí entra em cena João III Ducas Vatatzes, e com ele o jogo muda completamente. Niceia não estava mais só se defendendo, agora estava no ataque. O sonho de voltar para Constantinopla começou a parecer não só possível, mas quase inevitável. A estratégia dele foi brilhante, metódica. Primeiro, ele solidificou a base na Ásia Menor. Depois, deu o pulo para a Europa, conquistando territórios e subjugando rivais. No final do reinado dele, Constantinopla era basicamente uma ilha latina cercada por um mar niceno. Só que essa luta toda não era apenas militar. Era uma verdadeira batalha pela identidade. Embora eles se vissem como herdeiros de Roma, algo novo estava surgindo. Eles começaram a se chamar de a Nova Hélade. A palavra heleno, que antes era quase um xingamento, sabe, associado a paganismo, foi totalmente ressignificada. Virou um símbolo de orgulho, uma forma de se diferenciar daqueles que eles viam como bárbaros latinos. Eles até começaram a se comparar com a Grécia Antiga, falando que suas vitórias eram como as de Maratona e Salamina. Uma nova identidade grega estava sendo forjada ali, nas cinzas do exílio. E agora, vamos para o clímax da nossa história. Aquele momento em que a ambição de gerações inteiras é finalmente posta à prova. E tudo isso sob o comando de um imperador novo e bem implacável, Miguel VIII Paleólogo. Julho de 1261. A sorte, de repente, sorri para os nicenos. Surge uma fraqueza momentânea em Constantinopla. Uma daquelas chances raras que a história às vezes oferece de bandeja. E qual era a chance? Acontece que a maior parte do exército de ocupação latino estava longe, em outra campanha militar. Ou seja, a capital do império deles estava perigosamente vulnerável. O general de Niceia, Alessio Strategopulo, que já estava de olho na cidade, agiu na hora. Ele convenceu alguns guardas a simplesmente abrir os portões para sua pequena tropa de reconhecimento. O plano inicial nem era uma invasão, mas a oportunidade era boa demais para deixar passar. E assim, quase que por acidente, a cidade foi retomada.
Depois de 57 anos, 2 meses e 10 dias de exílio, a bandeira do Império Bizantino estava tremulando de novo sobre as muralhas de Constantinopla. Um momento de triunfo absoluto. Mas é aqui que a história dá uma virada sombria. A maior vitória do Império de Nicéia, na verdade, plantou as sementes da sua própria destruição. O preço para realizar esse sonho foi catastrófico. A ironia da situação foi brutal. Para reconstruir Constantinopla e para lutar guerras na Europa, o Miguel VIII transferiu tudo, soldados, dinheiro, atenção, para o oeste. E o coração do império, lá na Ásia Menor, a terra que nutriu o sonho da reconquista por décadas, foi simplesmente abandonado. E para garantir o poder só para ele, o Miguel VIII fez uma coisa, assim, de uma crueldade chocante. Ele pegou o herdeiro legítimo da dinastia fundadora, um menino de 11 anos, e mandou cegá-lo no dia de Natal. Com isso, o garoto não podia mais assumir o trono. Esse ato, claro, fez com que uma boa parte da população que antes apoiava a causa virasse as costas para ele. E a consequência dessa negligência toda foi direta e fatal. Com as fronteiras sem defesa nenhuma, os ataques turcos, que antes eram só uns ataques rápidos, viraram conquistas permanentes. O berço do Império restaurado foi sendo, pouco a pouco, devorado. Em 1331, a própria cidade de Nicéia caiu. Isso tudo nos deixa com uma pergunta meio paradoxal. Será que ao alcançar seu objetivo mais sonhado, o Império de Nicéia acabou se condenando? Eles ganharam o mundo, mas perderam sua alma e, no fim das contas, perderam tudo. Uma vitória que de fato custou o futuro.